Antes de começar, uma sugestão. Para mergulhar nas histórias, use fones de ouvido. Desde março estamos em quarentena, que já ultrapassa 40 dias e eu tenho minhas dúvidas se a gente deveria continuar usando esse termo. Mas isso é uma discussão para outro momento. A pandemia do novo coronavírus, que eu também não sei até quando a gente vai continuar chamando de novo, exigiu distanciamento social em alguns casos e o convívio forçado em outros. E aí você pode estar revirando seus olhos. Mas vocês vão falar de pandemia de novo? Vamos. Mas segura aí que eu prometo que vai ser legal pra todo mundo. É que a gente quer te convidar para explorar os efeitos da quarentena no coração. Não fisicamente falando, metaforicamente, vai. Com quem você tá dividindo esse momento? Se tiver por conta própria e sem nenhum crush em vista, pode estar sentindo falta dos contatinhos. Pode ser até que já tenha mandado um oi sumites. Ou pode estar amando aproveitar a própria companhia. Se estiver em um casamento ou dividindo o teto com alguém, pode estar numa grande lua de mel ou num eterno eu te amo, eu te odeio, eu não te aguento mais. 24 horas por dia não é moleza, vai. Se não mora junto, mas está namorando, tendo um flerte com alguém, bem possível que o seu relacionamento esteja passando por um outro tipo de provação, a distância. Seja lá qual for seu tipo de experiência relacional na quarentena, este episódio é pra você. Eu sou a Marcela Lorenzeto, solteira na quarentena. Eu sou Érica Paixão, namorando à distância por culpa da quarentena. Eu sou Gabriela Viana, casada e confinada com o marido por causa da quarentena. E esse é o Vozes, que tá todo reflexivo sobre amor e contatinhos em tempos de pandemia. Vozes. 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 Histórias e reflexões. Esses dias eu li que a quarentena tem servido como lente de aumento para tudo que envolve relacionamentos. A gente reavalia amizades, a relação com familiares e, sobretudo, as questões do coração. Parece que passamos a ter mais urgência por viver, não é? Tava até conversando sobre isso com o meu parceiro de quarentena, Renan, que não fazia ideia de que estava sendo gravado. Tá sendo fácil conviver comigo na quarentena? Nunca é fácil. Quê? Nunca é fácil. Como nunca é fácil? Nunca é fácil. Você não é uma pessoa fácil. Por que eu não sou uma pessoa fácil de conviver? Porque não é cheio de manias, com humores contrastantes ao longo dos momentos. Eu te estresso muito. Estresse. É o quê? Estresse. Por que te estressa? Porque você é sempre muito agoniada, você sempre tem muita coisa. É o quê? Você é muito agoniada, você tá sempre com muita coisa. E aí você fica de mau humor, aí você me estressa mais, você acaba descontando em mim. Assim como eu também desconto em você. Se eu tivesse que te gravar pro Vozes, pra você dizer como é que tá sendo viver a quarentena comigo, o que você diria? Está sendo ótimo, está sendo muito legal. Eu tô torcendo até pra ficar até a Copa de 2022 em quarentena. Isso aí é mentir. Quando eu falo isso pra você, assim, tipo, cara, a gente tá mais estressado, a gente tá se bicando mais, blá blá blá. Tem a impressão que é um problema meu e seu de convívio. Só que na verdade não é um problema meu e seu de convívio. O problema da minha parte não é. Pelo menos da minha parte, não é? Não sei da sua, falando da minha parte. Muito agoniada é uma reclamação que eu ouço bastante ao longo desses mais de 5 anos de casamento. E significa que eu sou muito agitada, o que de fato eu sou. Ele é bem mais tranquilo que eu. Bom, em resumo, a gente já convive há um tempo razoável, vai. Mas nada se compara ao convívio da quarentena. Se você estiver nesse mesmo time, sabe bem do que eu tô falando. Fato é que tem vezes que a louça na pia, a toalha molhada em cima da cama, roupa suja do avesso no cesto, qualquer coisa mínima se torna motivo de discussão. E a gente soma tudo isso à impossibilidade de fazer as atividades que cada um estava acostumado fora de casa. Conviver 24 horas por dia tá longe de ser fácil. Eu sempre costumo falar que um casal, ele não é uma ilha, ele está sempre cercado de pessoas, né? Então a vida de um casal é atravessada pela vida de mais muitas outras pessoas, né? Mesmo um casal sem filhos ou com filhos, ele está sempre sendo ajudado ou compartilhando da sua rotina com outras pessoas. E o que a gente vê agora são os casais isolados, né? Isolados na sua própria família. Essa é a psicóloga Desirê Cassado. Nós a convidamos para esse episódio porque, além de tudo isso, Desirê é professora em cursos de relacionamento na The School of Life em São Paulo. Como a gente vem fazendo desde o início da pandemia, falamos por videochamada. Eu, ela e a Marcela, que foi quem teve a ideia de fazer esse episódio. A gente começou logo perguntando quais os desafios que casais que dividem o mesmo espaço
estão tendo nessa fase de confinamento. A convivência o tempo todo, ela tem tem uma série de efeitos. Ela tem o efeito de aumentar a intimidade para alguns ou tornar essa intimidade insuportável. Muitos casamentos se sustentam justamente pela falta de convivência, enquanto que a falta de convivência pode ser uma coisa ruim para muitos casamentos. Então, é muito difícil a gente falar de uma maneira generalista, porque cada indivíduo e cada núcleo encara esse momento de uma maneira diferente. Eu tenho experiência de estar vendo casais que nessa pandemia estão se reencontrando de uma maneira muito diferente, que estão conseguindo negociar o aumento de demanda doméstica, o aumento de demanda com as crianças, que estão conseguindo fazer um novo contrato de parceria nesse momento, que estavam inclusive mais prontos para os aspectos administrativos desse pequeno negócio que é uma casa. Então vejo casais que se fortalecem. Toda crise tem a possibilidade de gerar intimidade. Agora também vejo casais onde os indivíduos estão absolutamente sobrecarregados de demandas tanto de trabalho quanto de crianças em casa, que não estão conseguindo ter boa comunicação e que principalmente não estão conseguindo fazer uma boa divisão das tarefas, uma divisão igualitária, justa, onde a gente sobrecarrega um dos membros do casal, normalmente a mulher. Então, nesses casais onde existe, e talvez não existe agora, né, existe já há algum tempo, dificuldade de se relacionar, dificuldade de se comunicar, dificuldade de compartilhar as tarefas de forma igualitária, nesses casais o que eu estou vendo é um agravamento das crises. Né? As crises vão se tornando cada vez mais importantes, cada vez mais irreversíveis. Bom, com base nisso, a gente foi em busca desses casais. Como integrante de um casal sem filhos, posso dizer que a divisão de tarefas se tornou mesmo um desafio maior. Mas até que a gente vem lidando bem com isso, se reencontrando, como explicou a Desirê. Mas é uma verdade que tudo isso era bem mais fácil de ser processado antes da pandemia. Afinal, estamos sendo obrigados a lidar com a mania de organização de um e a mania de desorganização do outro, e todos os outros defeitos e qualidades, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E sejamos honestos, não é todo dia que a gente está afim, né? Sendo assim, é normal a harmonia ser interrompida em alguns momentos. É normal, né, Desirê? Em momentos de crise, nós ficamos muito mais reativos. Né? Quando a gente está vivendo um momento tão aversivo quanto esse, com tantas privações, com tanta coisa que nos foi tirado, é possível que a gente fique muito mais reativo às pequenas coisas aversivas de um casamento, como uma toalha molhada em cima da cama, como uma pia suja, como o atraso para cumprir aquela promessa de lavar a louça. Então, tudo fica exacerbado. Então, o que eu percebo é que, diante de crises, a gente sabe que o ser humano ele fica mais reativo, mais agressivo, mais impaciente, mais irritado. Então, a gente sabe que os efeitos de um isolamento como esse, o pouca informação que a gente tem, é que as pessoas elas ficam emocionalmente mais instáveis, mais irritadas, mais agressivas, desenvolvem insônia, desenvolvem compulsões, elas consomem mais álcool, consomem mais comida, consomem mais drogas lícitas e ilícitas. Então, e no meio disso tudo tem um relacionamento. Então, é quase que é impossível que o relacionamento não seja afetado de alguma forma ou atravessado de alguma forma pelas alterações emocionais dos indivíduos que estão alterados, né, e que estão tentando equilibrar aí esses pratos da vida, mas com muito desgaste, muito cansaço. Lá em casa, eu sou a mais organizada. Logo, a bagunça me distrai e me estressa demais. Já o meu marido diz que se organiza na bagunça dele. E é uma organização tão específica que realmente apenas ele entende e que favorece meus momentos de perda de paciência, é claro. Mas quando eu saio catando tudo que está espalhado pela casa e centralizo no guarda-roupa dele ou simplesmente tiro do meu campo de visão, é ele quem perde o eixo. Ou seja, treta. E eu podia jurar que isso só acontecia na minha casa. Mas produzindo esse episódio, eu passei a ter quase 100% de certeza de que todo casal é composto por alguém que bagunça demais e outra pessoa que organiza demais. Eu tava mandando mensagem com o link da videochamada pro Tomás enquanto pedia pro Renan, pela 1000ª vez no dia, tirar o boné de cima do abajur porque ele não é cabideiro. E enquanto ele fazia isso, me perguntava onde estava o cabo do celular que eu havia tirado do lugar onde ele costuma guardar. Mas enfim, enquanto tudo isso acontecia, Tomás e Fares apareceram na minha tela do computador.
Meu nome é Tomás, eu tenho 26 anos, moro em Curitiba. E eu sou o Fares, eu tenho 27 e eu moro em Foz. Eu sou brasileiro, ele é colombiano, mas ele tá morando em Foz já há bastante tempo, né, amor? Bastante. E a gente se conheceu, entre aspas, pelo Tinder no ano passado. A gente deu match, mas a coisa não foi pra frente. Só que a gente se seguiu no Instagram. Eu sou super metódico, super organizado, não gosto de louça suja, não gosto de nada pela sala. Ele já é mais bagunceiro. E no começo do namoro, não podia falar muito. Então eu me segurava, mas estava ali tremendo, sabe? Já vendo a bagunça, o tênis pela sala, enfim. Só que daí a gente foi criando mais intimidade. E eu fui falando. Hoje eu já consigo brigar com ele, né? Falar assim, amor, vai arrumar o banheiro, as tuas coisas estão jogadas lá. Então hoje ele já sabe como eu sou. Se ele vê alguma coisa na casa, assim, que eu não gosto, ele já fala, já tô indo arrumar, tá? Não brigue comigo. Eu já vou avisando, assim, em 5 minutos eu vou organizar tal coisa. Já sei o que ele gosta e não gosta. E atentando para fazer essas coisas que ele não admite dentro do espaço dele, porque e as regras são colocadas pelo dono, né? Ah, não, mas eu não sou tão chato assim. Não é chato, mas... Não falei? E olha que eles dois estão juntos há alguns meses, viu? A nossa conversa aconteceu durante a manhã. Tomás e Fares estavam inclusive tomando café no sofá enquanto a gente conversava. A gente se divertiu muito. Eles fazem parte de um grupo de casais que as pessoas costumam se surpreender quando descobrem. Com pouco tempo de relacionamento, resolveram dividir o mesmo teto para evitar a exposição ao coronavírus. Como eles contaram, o match no Tinder aconteceu no ano passado e os dois estavam solteiríssimos. Mas eis que veio a pandemia e, junto com ela, aquela carência. Aí, já viu, né? Rolou aquele oi sumido. Aí eu mandei umas mensagens, ele já respondeu na hora, a gente começou a conversar por áudio já, foi super bom, mas acho que no geral a iniciativa foi minha. Foi bem assim. E daí a gente começou a conversar, e acho que passou uma semana do dia que a gente começou a se falar, e o Fares já sugeriu de vir pra Curitiba. Bem doido. Eu tava em casa, fazia mais de 20 dias que eu não tava tendo contato com ninguém. Não tinha saído pro supermercado, então eu tava seguro, assim, de que não tinha a doença. E eu falei, eu posso ir pra Curitiba e a gente se conhece, vamos ver se dá certo. Então, depois de uma semana, eu cogitei a possibilidade. Daí ele falou uma semana, daí eu falei, não, espera mais uma. Falei, uma semana que a gente se conhece é muito pouco, mas espera mais uma. Ele ia vir aqui pra casa, direto. Eu falei, espera mais uma, daí você vem. Então ele veio de ônibus, eu fui buscar ele na rodoviária, a gente se conheceu. Daí eu fiz um jantar pra ele, foi o primeiro dia que a gente se conheceu, era aniversário dele. Comprei uns bolinhos, 2 bolinhos, né? Eu fui super bem atendido, assim, no meu aniversário. Eu fui super bem recebido aqui na casa dele. E, bom, e aí a gente começou a conversar. E a gente já conversava todo dia, sim, né? Mas a gente se conheceu no sábado, domingo a gente já tava namorando. Foi tipo isso. Já vamos namorar, porque nunca tinha acontecido isso comigo. E foi tão bom. As famílias deles já sabem do relacionamento. A do Fares, por exemplo, conheceu o Tomás no dia em que eles se conheceram, por uma videochamada. Os familiares e amigos ficaram surpresos com o fato de os dois estarem morando juntos durante esse período. Então, os meus amigos no começo ficaram meio chocados, assim, como assim? Porque eu não falei nem que eu tava saindo com alguém, porque rolou aquele medo do julgamento, assim, de conhecer alguém durante a pandemia. Aliás, eu quase matei os dois do coração ao usar a expressão morar juntos. Aí eu adicionei um grau no relacionamento que eu já passei pra morar junto. E aí eu já vou aproveitar para perguntar se vocês pensam em, depois da quarentena, continuar assim ou se vai cada um para sua casa. Como ele mora em Foz, a gente já tá fazendo planos, assim, né? Ele tem vontade de se mudar para Curitiba. E a gente chegou, para não falar nada, até deu uma olhada, tipo, em apartamento, assim, né? É que, assim, eu sempre tive vontade de voltar para Curitiba. Eu fiz a minha graduação em Foz do Iguaçu. Daí vim para fazer o mestrado aqui em Curitiba, morei 1 ano. E aí consegui o trabalho de novo em Foz do Iguaçu. E daí eu me encontrei, eu me identifiquei com a cidade, com Curitiba. Eu gostei demais, assim, da qualidade de vida aqui. Daí juntou que conheci o Tomás, me apaixonei em Curitiba. Então tem mais um motivo para eu conseguir um trabalho aqui e tentar me mudar, assim, o quanto antes.
Intensidade define Tomás e Fares, e é muito bonita a forma como eles dois se tratam e se olham. Toda essa intensidade faz com que eles já se conheçam bastante, mesmo que estejam juntos há pouco tempo. Eu acho que teve uma coisa também que eu não tive nos meus outros relacionamentos, que é realmente compartilhar o dia a dia, assim. Até o dia em que a gente trabalha, né, o home office. Então a gente consegue se dividir para cozinhar, para lavar louça, para ir no mercado, para fazer essas coisas. Enfim, acho que a gente tá vivendo meio que um casamento mesmo, né, de morar junto. Isso é bom. O nível de intimidade, de conhecimento do outro é muito maior do que em relacionamentos normais. Conversar com Fares e o Tomás me fez ver que o tempo de relacionamento não faz nenhuma diferença e que as questões básicas são quase sempre parecidas, só muda mesmo o endereço. Entre as atividades que os dois mais fazem na pandemia estão assistir filmes e séries, provar cafés diferentes e cozinhar. Essa última, no caso, fica por conta só do Tomás mesmo. Eu cozinho um pouco melhor do que ele, então a louça acaba sobrando mais para ele. Mas final de semana ele faz os pratos. É que eu acho que o Tomás, ele tem uma ligação mais forte com a cozinha. Eu já não tenho muita paciência pra isso. É que ele vai cozinhar quando dá fome. Eu já começo pensando que ele vai almoçar antes, sabe? Daí eu vejo que ele sempre tem a iniciativa de ir lá pra preparar os ingredientes e eu já vou pegando as coisas pra começar a lavar. Eu também sou assim, eu tenho algumas coisas que eu sei fazer muito bem, e aí quando eu vou pra cozinha pra fazer isso, no restante dos dias, eu fico com a louça, sem problema nenhum. O problema é que, assim, eu não sei se com vocês é assim, mas o meu marido, quando vai fazer comida, vai fritar um ovo, ele suja, 15 panelas, e você fala, como? Como? É o Fares, é por isso que eu prefiro assumir a cozinha, porque eu sei que não vai ter muita bagunça depois. Porque quando é ele vai fazer um omelete, suja 3 facas, 5 colheres, sabe? No dia em que conversamos, eles me contaram que iam passar cerca de 1 mês separados porque o Fares precisava voltar para Foz do Iguaçu a trabalho. Ele é biólogo e precisaria fazer um trabalho de campo. O Tomás, então, ia passar o tempo na casa dos pais no interior. E aí, eu não pude evitar perguntar como eles imaginavam que seria passar esse período à distância. Vai ser bem difícil. Acho que a gente vai entrar numa crise de abstinência, porque a gente já se acostumou tanto um com o outro e de compartilhar as coisas aqui dentro de casa e dividir as tarefas, ter a companhia também. Enfim, acho que essa quarentena serviu para, pelo menos agora, assim, a gente já sabe que a gente conseguiria morar muito bem juntos, assim, sabe? Hoje eu não tenho aquele primeiro medo que eu tinha quando eu vim por primeira vez aqui para Curitiba, para conhecer o Tomás. O meu medo era, assim, encontrar uma pessoa extremamente chata que eu não ia aguentar, que eu perdi o tempo, que eu perdi tudo, e no final resultou sendo uma coisa completamente diferente, o contrário, assim, o oposto. Foi tudo muito bonito. Então eu acho que a gente vai continuar na mesma, assim, todo final de dia conversar por videochamada, final de semana, uns nudes também, de vez em quando. Mas bem, né? Por que não? Vamos indo, do jeito que dá. E também eu acho que o fato da gente se presentear, né? A gente sempre manda uns mimos, assim, manda entregar uma pizza de chocolate, sempre tem alguma surpresinha, assim. Sim. O Fares gosta bastante disso, já entendi, então entrei no esquema. Quando a pandemia começou, eu via muita gente dizendo que era o momento da vingança dos casais que moram juntos e dos casados. Afinal, eles transariam muito mais do que os solteiros porque estavam com alguém. Verdadeiro ou falso, Desirê? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Não é mesmo? Exatamente. Eu diria que tá todo mundo transando muito pouco, viu? Acho que mesmo os casados e os solteiros estão fantasiando um pouco. Talvez esteja num bom momento quem resolveu se conhecer na pandemia, casar e ficar junto, estão vivendo uma completa lua de mel, porque estão se conhecendo isolados e vivendo todo o momento da paixão, né? Todo o começo de uma relação com força total e sem nenhum impeditivo. Os outros estão fadados a transar pouco mesmo. Bom, eu não sei se a sua timeline tá assim também, mas a minha tá bombando de casais grávidos. Como que a gente explica isso, então? Olha, posso viajar um pouquinho aqui? Pode, à vontade. Sabe, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos os baby boom, que foi quando os soldados voltaram e as pessoas saíram daquele lugar de extremo
risco, estresse, desconforto, medo, pavor, e foi todo mundo ter filho. Eu fico imaginando se a gente não vai viver alguma coisa parecida com isso, sabe? Criança é vida, é renovação, é comprometimento, tem um frescor, né, na chegada de uma criança, tem uma esperança na chegada de uma criança. Será que a gente vai ter também o boom da epidemia? Eu estou apostando que é possível, que as pessoas podem sim estar pensando que, olha, por que adiar mais, né? O Tomás e o Fares são um exemplo de como um aplicativo de relacionamento pode sim dar certo. Eu, por outro lado, não tive a mesma sorte. Quando a gente fez nossa primeira reunião sobre este episódio, surgiu a ideia de fazer uma experiência, digamos assim. O desafio é entrar em um aplicativo de relacionamento e tentar encontrar alguém para conversar, conhecer, passar o tempo durante esse período de isolamento. Confesso que eu não sou uma pessoa que gosta muito dessas redes, mas resolvi tentar. Oi, eu sou a Marcela Lorenzetto. Hoje é dia 22 de junho, agora são mais ou menos 11 horas 22 minutos e eu baixei o Tinder. A procura por ligações emocionais criou um novo contexto de interação social. A mesa do bar virou o teclado do celular. E a busca não é só por um parceiro sexual, mas também por relações interpessoais, que criem conexões além das afetivas. É de fato um desafio. Quando eu e a Gabi conversamos com a doutora Desirê, entendemos mais ou menos essa mudança de comportamento. As pessoas estão acessando mais os aplicativos, porque elas também não têm outras estratégias, outras oportunidades. Então o Tinder e os aplicativos viraram definitivamente o novo bar, o novo encontro de amigos. Se antes era mais uma ferramenta, agora é a ferramenta para o encontro. Então eu consigo prever, eu consigo imaginar que esses aplicativos e os outros paralelos vão ganhar uma importância no encontro ainda maior do que eles já vinham tendo de um tempo para cá, né? Se alguém tinha algum tipo de preconceito em relação a isso, está tendo que se desafiar. Então tenho acompanhado pessoas também que estão pela primeira vez se rendendo, falando, não, tá bom, vou abrir um perfil, vou fazer, porque estou vendo que não vai ter jeito, não tem outra opção. Isso é uma coisa interessante. O começo é sempre muito parecido, aquele papo de oi, tudo bem, tudo e com você. Mas nessa pandemia talvez tenha mudado um pouquinho. O aplicativo hoje, eu acho que ele tá bem sobrecarregado, né? Acaba que não necessariamente as pessoas que estão no aplicativo, elas realmente querem conversar. Tem uma variedade, uma gama muito grande nos aplicativos hoje em dia. Mas é sempre aquela coisa, e aí, como tá a quarentena e tal? Então, assim, e não sai disso. E quando sai disso, é muito difícil manter o interesse para uma coisa que você não sabe quando que vai ser o real contato, né? O interesse para o desinteresse é uma língua muito tênue, né? Que a gente tá ali tentando, não, semana que vem, mês que vem, quando você foi ver virou 3 meses, 4, a gente não sabe até quando que vai. E gera toda uma expectativa, e aí quando você não consegue realizar nada daquilo que você estava criando, né? Acaba gerando uma frustração. Essa é a Anne Andrade, consultora de investimentos de 28 anos, que também apostou nos aplicativos para tentar engatar um papo com alguém. Ela tá solteira e sozinha na quarentena. Bom, não durante toda a quarentena. Na verdade, a Anne terminou um relacionamento que tinha há 3 anos durante o período de isolamento. Entre idas e vindas, ela e a agora ex-namorada decidiram morar juntas assim que as medidas restritivas começaram na capital paulista. Mas não deu muito certo. Na verdade, a gente tinha passado por um término no ano passado. E aí, na quarentena, a gente se aproximou de novo, porque as duas estavam longe, estavam carentes, né? E aí a gente deu aquela saudade, falou, vamos tentar novamente. E aí na primeira semana de quarentena a gente estava meio que morando junto de novo. Então de março para abril a gente ficou junto, a primeira semana foi super ok, a segunda não tão ok e a terceira foi quando não deu mais. E você acha que de alguma maneira essa questão da quarentena, de vocês ficarem juntas em casa o tempo todo, influenciou para esse término final, essa decisão de não, agora não dá mais, a gente vai ter que terminar? Sim, acho que colaborou um pouco porque, querendo ou não, a gente estava meio que se acostumando já a poder estar em contato com outras pessoas, né? E estar sempre juntos, somente nós duas, foi algo que começou a pesar muito. Então, não ter outras pessoas para conversar e ter só essa pessoa fisicamente para discutir informações, né?
acabou gerando aí uma mesmice muito grande. Então a gente percebeu que o que realmente tinha acontecido foi a saudade. Creio que não só para mim, mas como para ela também, a gente acabou meio que se sufocando. Então acho que sim, estar na quarentena deu uma acelerada aí nesse término. Para suprir a carência, a Anne se apoiou na rede de amigos com chamadas de vídeos, como que a gente fez durante a nossa conversa. Brincadeiras online e mensagens no WhatsApp. Coisa que todo mundo está bem familiarizado nessa quarentena, né? Mas tem uma coisa que a tecnologia ainda não supre: a carência física. Você tá sozinho, né? Você não tem... até cheguei a ver algumas colegas brincando, eu não aguento mais fazer tudo sozinha e tal. E realmente, a gente acaba recorrendo aí aos meios que dá para fazer, né? Não cheguei a comprar novos brinquedos. Pesquisei sobre, sim. E tenho tentado aí me satisfazer comigo mesma, porque é o que tá tendo, né? Não tem para onde correr. Eu creio que quando a gente voltar, né, pro novo normal, as pessoas elas vão estar bem mais se conhecendo, né? Então elas vão... Espero, né, pelo menos que as pessoas elas aprendam a se conhecer e a se respeitar. Acontece de você acabar ficando com uma pessoa só por ficar e tal, mas acho que após a quarentena vai ter muito disso também, porque as pessoas vão estar super sedentas, né, de contato físico, mas eu acho que elas vão saber mais se direcionar e se posicionar em relação ao que elas realmente gostam. Embora a carência bata, a Anne está cumprindo a quarentena direitinho, prefere não arriscar. Mas não é porque se está solteira ou solteiro e sem opções para curtir e conhecer outras pessoas, fisicamente falando, que os quarentenados precisam se sentir sozinhos. E mesmo sem ninguém, dá para se divertir. É que a busca pelo prazer à distância ou o prazer individual aumentou na quarentena. Não sei o que estou dizendo não, viu? Uma pesquisa da agência Mutato mostrou que os sex shops tiveram um aumento de 50% nas vendas em abril, por exemplo. E aí, por isso, fomos em busca de uma rede de lojas de produtos eróticos, para entender como isso funcionou na prática e saber quais os brinquedos e os artifícios preferidos do povo na quarentena. As pessoas não tinham nem ideia de como seria toda essa esquemática de quarentena, né? O coronavírus, tudo isso foi um negócio muito novo e as pessoas tiveram que se aventurar nas compras online. Então, já mudou esse comportamento do consumidor de ir para o online, mesmo não tendo essa habitualidade. E aquele homem ou aquela mulher que antes tinha um parceiro, seja ele fixo ou não, passou a ser obrigado a consumir alguma coisa para ter a sua satisfação sexual. A Camila Gentili é diretora de vendas da Exclusiva Sex e contou pra gente que só em março a busca por esses produtos subiu 60%. Os acessórios são variados, vão desde masturbadores, vibradores, óleos de massagem, lingerie, até o básico, a camisinha. E saem produtos para todos os públicos, gêneros e orientações sexuais. Apesar de ser um mercado com grande presença feminina, a pesquisa da Mutato, que eu citei antes, revelou que a quantidade de clientes homens nas redes de prazer adulto subiu mais de 30%. Na empresa da Camila, os produtos mais vendidos no começo da quarentena foram lubrificantes, masturbadores e vibradores. Além dela, a Marcela Costa, que atua na área de comunicação em redes sociais, também participou da nossa videochamada. E a Gabi e eu nos divertimos muito com as histórias delas. Por causa do contato mais próximo com os clientes, a Marcela sabe exatamente os queridinhos em cada tipo de relação. Inclusive, dá dicas para quem chega sem saber ao certo o que quer ou o que precisa. Eu vejo que a pessoa gosta. Eu indico alguns vibradores de casais que a gente tem, que pode usar tanto o homem e a mulher, tanto na hora da penetração, como ali para estimular a região do períneo do homem, a região do saco escrotal, do clitóris. Excitantes também. Um excitante que vendeu muito foi o OGM, que é um excitante nosso de penetração, porque tem muita mulher que não tem orgasmo com penetração, e aí esse excitante, a mulher ela vai introduzir ele no canal vaginal, o cara vai passar ali na glande do pênis, e ele vai trazer uma excitação fora do normal, assim, ele esquenta, mas não é aquele quente, e a mulher consegue chegar ao orgasmo com a penetração. Então foi uma coisa que vendeu bastante. Produtos também de BDSM, que é de sadomasoquismo, masoquismo, bondage, uma coisa que também vendeu bastante. O povo trabalhou na amarração nessa quarentena. Chibata.
Elas ainda contaram pra gente que recebem dúvidas de todos os tipos sobre o uso dos produtos pelas redes sociais e que a pressa no recebimento é enorme. Tem gente que faz um pedido e em minutos já liga para saber se pode retirar. As meninas contaram que os pedidos agora são entregues em até 3 horas na cidade de São Paulo, por exemplo. Até aplicativo de entrega já é usado pelas pessoas para a compra desses produtos. É quarentena que chama, né? E porque não somos bobas nem nada e sabemos que você fica com a curiosidade lá em cima, óbvio que a gente aproveitou para pedir umas dicas para elas, né? Informação nunca é demais. Isso vale se você tá sem ninguém, juntinho na quarentena ou com alguém à distância. Se for um casal à distância ou para solteiros, o que vocês recomendam? Nós temos o Lush, que é um vibrador de ponto G. Então, esse vibrador, eu posso estar aqui e o meu marido lá nos Estados Unidos. Ele consegue mexer e mandar a vibração e me filmar enquanto eu tô me masturbando ali. É um vibrador que saiu bastante. Tem um negócio que a gente vende aqui que ele tem um preço um pouco elevado, realmente é um produto bem superior a tudo que tem aí no mercado. Ele é um vibrador com estimulador clitoriano e tem um masturbador. Então você compra esses itens separados. E aí o homem, quando ele liga esse masturbador, ele conecta o masturbador ao vibrador e ao celular da parceira dele, que está à distância. E enquanto ele faz a movimentação da masturbação, esse vibrador vai penetrar a parceira dele na mesma velocidade do movimento da masturbação dele. E se ele quiser, ele pode usar um óculos 3D, estando sozinho, e ele vai ter o visual de uma mulher que está transando de verdade com ele. E a gente também estimula as pessoas lá e faz um sexting, né, que é o sexo pela internet, lê um conto erótico, conversa com ele, umas mensagens explicantes. Mais produtos mesmo os vibradores por aplicativo. E olha, quando a gente achou que o povo estava muito moderno, Marcela e Camila nos trouxeram um novo fenômeno do sextech, que começou a vender bem mais depois de alguns meses de isolamento. Isso surpreendeu até as meninas que estão há anos no mercado. E uma das coisas que surpreendeu a gente também foram as bonecas realísticas. Nós tínhamos um estoque aqui de 5 ou 6 bonecas e mais um boneco, né, que tinha 2 próteses que podiam ser trocadas, mas é um item que representa muito bem, porque é uma borracha que se assimila à pele do ser humano. Quando você coloca essa boneca em cima de você, abraça ou senta ela no colo, ela adere à pele e pega a temperatura da sua pele e transfere para ela. Então, ela passa a ter a mesma temperatura do seu corpo. Ela parece um ser humano. Ela tem a altura de um ser humano. A pele dela, quando você toca, assemelha-se à pele humana. Geme, né? Ela geme. Você tem um item que vem na boneca que consegue aquecer os órgãos dela, a vagina, o ânus, e a boca, né? A boca. Então, assim, depende muito do produto. Cada produto tem um plus, né? Tem um acessório a mais. E ela, assim, ela é extremamente realística. Nós abrimos uma boneca aqui a semana passada para tirar umas fotos e em alguns momentos eu tive a impressão que a boneca estava olhando dentro dos meus olhos. Gente. Entendeu? É sério. Não, parece um ser humano de verdade. Teve uns amigos também, 5 amigos, né, que compraram junto para dividir na semana, né? Tem também o compartilhamento. Essa coisa do share também alta, né? Isso foi consumido num volume, numa velocidade que surpreendeu muito a gente, porque é um produto que custa de 10 a 20 mil reais. Ela está sendo comprada. Então, o consumidor, ele está migrando até do ser humano para o boneco, por incrível que pareça. Elas mandaram fotos pra gente depois e olha, realmente parece gente de verdade. Mas será que tudo isso está relacionado só com sexo ou prazer? A saudade de namorados, crushes ou até mesmo daquele contatinho faz a gente querer experimentar novas oportunidades. Lembram do meu perfil no Tinder? Dei alguns matches, conversei com algumas pessoas interessantes, mas nada foi pra frente. Descobri que tenho mesmo preguiça para esses relacionamentos virtuais. Como a Anne disse lá atrás, manter o interesse é difícil, ainda mais quando é preciso começar do zero, desde o oi, tudo bem, como é que tá a quarentena? Mas por outro lado, acabei encontrando por lá alguns amigos que eu não falava há muito tempo. Foi uma janela de oportunidade até para a gente retomar o contato e ter mais uma companhia virtual durante esse tempo de isolamento. Mas Marcela, pode contar pra gente que teve contatinho sim no Tinder, vai. Gabriela, teve
Contatos muito interessantes, viu? Assim, no sentido de interação humana, uma aula de antropologia mesmo. Como é que você se apresentou no Tinder? Vamos lá, vou ler pra vocês agora. Jornalista procurando gente que queira me falar sobre amor, solidão na quarentena e quem sabe descolar um date. Então você já confessou que a gente tava fazendo vozes, é isso? Confessei, já chegava falando que eu era jornalista e que eu tava fazendo uma matéria sobre relacionamentos na quarentena. E qual foi o approach da galera que deu match? Gabi, teve um que chegou assim, já achando que era repórter, apresentador da CBN. Estamos aqui ao vivo com a Marcela, diretamente da Zona Sul, onde ela tem mais detalhes do meliante que acabou de dar match com ela no aplicativo de namoro online Tinder. Marcela, boa noite. O suspeito está com você nesse momento? O suspeito ficou com você nesse momento da quarentena? Não. A conversa parou aí. E por falar em companhia, há quem esteja em um relacionamento amoroso, mas que impôs limite aos encontros por causa da pandemia. Ou seja, respeitaram a quarentena. E é claro que nós fomos atrás de uma história dessas. Eu te contei lá no começo que eu sou a que tá namorando à distância na quarentena, né? Pois é. Minha namorada e eu estamos nesse exemplo aí que a Gabi citou. E eu preciso começar te dizendo que não é fácil. O tempo todo a gente tem que se lembrar do porquê estamos fazendo isso pra manter a racionalidade e não surtar de vez, sabe? É pela nossa segurança e pela segurança dos outros também. O problema é que já faz meses que eu não vejo minha família, meus amigos e minha namorada. Eu lembro que a gente se viu pela última vez no dia 16 de março, voltando juntas de uma viagem que tínhamos feito a Paraty. O lado bom é que esse nosso último momento juntas foi muito positivo. Fez sol o fim de semana todo, a gente fez todos os passeios que queríamos e desconectamos totalmente de tudo que estava acontecendo. Os casos aqui ainda não eram tão expressivos e eu fui ingênua em achar que não daria tão ruim. Até que no dia seguinte, 17 de março, a realidade deu um tapa na minha cara. E a primeira morte pelo novo coronavírus aconteceu em São Paulo. Este óbito, e infelizmente outros virão, não devem criar pânico na população. A outra coisa que eu queria considerar, que infelizmente esse óbito se enquadra naquilo que nós já sabíamos. Um homem de mais de 60 anos com comorbidades. De lá pra cá mudou tudo, né? Eu já nem lembro mais como é a sensação de receber um abraço apertado. E você, que tá passando a quarentena longe do seu amor, consegue se lembrar da última vez em que estiveram juntos? Ou melhor, juntos, para abranger todos os gêneros e configurações possíveis de relacionamentos. Acho que uma das últimas coisas que a gente fez foi assistir um filme. Tanto que a minha mãe foi me buscar na casa do Lucas e a gente tava na parte final do filme e aí não deu pra terminar de ver o filme juntos. Depois a gente teve que terminar de ver o filme pelo celular. O Lucas, compartilhou comigo o filme. Essa foi a última coisa que a gente fez juntos. Esse dia do filme foi meio triste, na real, porque depois que a gente foi vendo que a situação começou a se agravar e tal, aí a gente começou a pensar, putz, então foi a última vez que eu vi ela, agora só quando, sei lá, quando tiver uma cura pra isso tudo. E eu lembro que a última vez que a gente se viu, a gente tava de máscara. Aí quando eu fui dar tchau pro Lucas, estávamos os dois de máscara. Aí eu olhei pra ele e falei, não dá pra beijar. E aí a gente nem teve esse beijo de despedida aí, pré-pandemia, pré-quarentena. Estes são Larissa e Lucas, um casal que também está passando a quarentena em lares diferentes. Eles ainda moram com os pais. Ela em São Mateus, zona leste de São Paulo, e ele no Ipiranga, na zona sul. Nossa entrevista aconteceu pelo Skype e a Gabi Viana também estava comigo. A história que eles contaram aconteceu no começo de abril e eu achei simbólico que a última coisa que eles fizeram juntos foi meio que ver um filme à distância. Naquela altura, eles não poderiam imaginar que essa seria uma das maiores estratégias para suprir a ausência física um do outro durante a pandemia. A gente tá tentando meio que manter a rotina que a gente tinha antes da quarentena. Então, fim de semana, a gente faz um call e assiste filme junto. A gente fica fazendo planos para depois da pandemia. Então, acho que essas coisas estão ajudando a tentar passar por isso. É um pouco do que a gente tem feito. Cada um tem uma rotina, sim, do dia a dia de trabalho, né? Porque apesar de estarmos quarentenados, a gente continua trabalhando de home office, então a gente tem uma rotina de segunda a sexta. E aí no final de semana, quando a gente tem mais tempo livre, é isso, a gente conversa, um conversa com a família do outro, né? A gente conta da nossa vida e dos nossos problemas. Então isso de segunda a sexta ter que se falar só pela internet é uma coisa que já acontecia na nossa vida. Então ela só se ampliou agora mais na quarentena, Exato. porque
nem no final de semana a gente se vê. Se você já viveu ou vive em um relacionamento à distância muito antes da pandemia acontecer, deve estar rindo da minha cara e da cara de todo mundo que tá sofrendo por causa da quarentena, né? Mas enfim, é parte fundamental de quem somos essa capacidade de se adaptar, reinventar, reconstruir situações e aprender a tirar o melhor delas. Isso não quer dizer que seja fácil. Para mim e para Luana, minha companheira, o que ajuda é o diálogo. A gente se fala todos os dias por mensagem de texto e vez ou outra conversamos por videochamadas. Só a estratégia de ver filme juntas que funcionou uma única vez, mas a culpa é toda minha, porque eu sempre durmo antes dele acabar, embora eu não me orgulhe muito disso. Ah, e lembra que o Tomás e o Fares falaram de surpresas? Em nome dos casais quarentenados, eu digo que isso funciona super. Tem isso também, eu tô mandando entregar presentes na casa dela, assim, pra gente tentar passar por isso de uma forma menos sofrida. Então, no Dia dos Namorados, eu dei esse mapa pra ela, o mapa do Brasil, pra ela raspar e tal, de lugares pra conhecer. E a Lari é uma pessoa que ama muito, muito de paixão viajar. Às vezes o correio toca aqui, aí eu falo, gente, mas eu não pedi nada. Falar entrega pra Lucas, eu falo, gente, o que esse menino fez? Ele me mandou 1 quilo de doces, tipo aquelas balinhas de gelatina. Ele comprou um monte, vários sacos de balinha de gelatina e mandou na minha casa de surpresa. O fato da Lari ser uma pessoa que gosta de viajar, como o Lucas falou, fez com que ela transformasse o hobby em trabalho. Ela escreve para revistas de viagem e por isso está sempre cruzando aeroportos e conhecendo lugares novos. Quer dizer, estava. Porque agora, não dá mais para fazer isso. O fato é que os dois já tinham alguma expertise nesse negócio de passar longos períodos separados um do outro. Por isso eu quis saber do que mais eles sentiam falta quando isso acontecia e o que deu para aprender sobre a distância. Na verdade, acho que só fortaleceu, porque a gente, obviamente, tá com saudade um do outro. A gente queria se ver, como acho que todos os casais que estão quarentenados. A gente queria passear, queria sair, ver os nossos amigos. Tudo isso que a gente gostaria de fazer agora, não é possível agora e a gente tá muito conformado com isso, né? Porque não é só com a gente, todo mundo tá dentro de casa. Tá sendo menos difícil porque a gente sempre teve uma relação muito saudável no sentido de não existirem muitas cobranças, assim, pra gente se ver. A gente tá acostumado a passar alguns momentos distante do outro, mas é sempre um prazer quando a gente pode se reencontrar de novo. E aí eu fico me agarrando nesses momentos. Fiquei surpresa em perceber que Larissa e Lucas se pareciam mais comigo e com a Luana do que eu esperava. Eu e Lari somos jornalistas. Luana e Lucas são publicitários. Nós 4 estamos nessa faixa dos 20 e poucos anos e vivendo todas as incertezas de começar uma carreira profissional. A gente também é o tipo de casal que gosta de torrar o pouco dinheiro que tem com comida. E fazer planos que hoje são impossíveis por causa do distanciamento social também é algo que nos une. Depois, com a Desirê, eu descobri que isso era fundamental para manter o relacionamento vivo em tempos tão difíceis. Manter um relacionamento à distância sem nenhum plano em comum é super difícil. Eu recomendaria aos casais que estão à distância que planejem, que sonhem, que desejem, que falem sobre os seus desejos de encontro, né, que conversem sobre como vai ser quando se encontrarem, que fantasiem um pouco sobre isso. Também sei que os casais que estão separados, eles são muito criativos em relação à vida sexual, em relação à parceria, à cumplicidade, e nós somos seres verbais, né? O ser humano, ele é verbal, ele consegue transmitir muito através da palavra, então é perfeitamente possível que um casal fique muito tempo junto à distância. Dá saudade de muita coisa, né? É sobre os lugares que vocês queriam muito conhecer, é sobre ter uma briga boba porque alguém sempre leva mais tempo pra se arrumar e vocês quase perdem o horário do filme no cinema. É sobre terminar um dia longo de trabalho e poder se encontrar pra falar da vida com aquela pessoa. Fazer planos, dar risada, deixar toda a tensão de lado e se sentir confortável dentro do abraço de quem você mais confia. É o beijo, o toque, o carinho e, por que não, o sexo, né? A Camila e a Marcela disseram que orientam o sexting e, pois é, 31% dos brasileiros fizeram sexting durante a quarentena, que é a prática de escrever mensagens ou enviar imagens eróticas pelo celular. E aí, deixando o romantismo de lado, não deu pra não perguntar pra Larissa e pro Lucas o que eles achavam disso. Eu e o Lucas, a gente é bem medroso digitalmente falando. Sei lá, acho que eu não vejo muita graça, né? Funciona pra uns, não funciona pra outros.
você vai descobrir o que vale e o que não vale no seu relacionamento também. Seja com alguém e consigo mesmo. Esse papo todo serviu para me acalmar e pensar que não tem uma fórmula. Eu queria ter uma resposta exata para te dar sobre como não enlouquecer. Uns dias são mais difíceis que outros, confesso. E a Larissa me falou uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. Não saber quando isso vai ter um fim é a pior parte de tudo. Tá que as coisas estão começando a voltar ao normal aos poucos e tal, mas vamos ser honestos. O tal do novo normal ainda deixa insegurança em alta. Dá saudade do cotidiano de casal como a gente conhecia. Tanto que no dia em que eu escrevi isso aqui, a minha namorada e eu perdemos um bom tempo vendo fotos antigas da gente fazendo coisas que são impensáveis agora, tipo em um show. Aliás, a Lari também me enviou uma foto onde ela e o Lucas estavam indo ver o Nando Reis usando uma camiseta com a letra da música dele. Eu dei play na música enquanto escrevi. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. E agora eu tô aqui, cantando e torcendo, que nem o Nando, para que a gente possa reencontrar quem amamos e continuar as nossas conversas. É difícil, porque a saudade bate muito forte, mas se existe algum alento nisso tudo, é que o fato da saudade ficar maior também, acho que vai tornar tudo melhor quando a gente puder se ver. Meu nome é Marcelo, eu tenho 31 anos, faço 32 aqui em um par de meses. Eu sou a Mariana Rizzi, tenho 29 anos e fui convidada a participar do Vozes por ter terminado um relacionamento de 9 anos no período de pandemia. Então, para contar um pouquinho sobre isso. A Mariana e o Marcelo se conheceram na faculdade, logo começaram a namorar e 1 ano depois já estavam morando juntos. Como a Mari já deu o spoiler aí, eles se separaram há alguns meses atrás, já depois de a pandemia ter chegado aqui ao Brasil. Em todos esses anos do relacionamento, eles foram se acostumando a passar muito tempo na presença um do outro, tanto em casa quanto no trabalho. Na nossa conversa com a Desirê, ela falou que ter um relacionamento é como administrar um pequeno negócio. Bom, a Mari e o Marcelo colocaram isso na prática mesmo, eu digo literalmente. Depois de uns anos, eles resolveram montar uma empresa juntos. No começo, quando você monta um negócio, tem muita empolgação, então você... todo momento você está pensando naquilo e querendo crescer, dando ideia, e claro, surgem alguns problemas, né? Muitas vezes acaba se misturando o que é relacionamento pessoal, né? O que é eu e ela, e o que era a empresa. A gente não era de brigar, nada, né? Nunca teve um relacionamento assim conturbado, mas chegava à noite e a gente ainda conversava algumas coisas sobre a empresa, né? Então isso acaba passando aquela linha do que é relacionamento, do que é profissional. Eu conversei com eles separadamente, mas por uma questão de horários. Os dois me contaram que problemas na relação já existiam antes da quarentena, mas que o confinamento acentuou tudo. O nosso relacionamento já não estava 100% um pouco antes da pandemia, né? Então a gente já tinha conversado sobre esse assunto no final do ano passado e até no início desse ano ele procurou psicóloga, eu também. Uma semana antes de começar a pandemia, eu fiz a minha primeira consulta com a psicóloga e a gente tinha uma viagem marcada bem para o dia 27 de abril. E até foi engraçado, porque a gente não imaginava o que vinha pela frente e a gente ia usar essa viagem como uma tentativa, uma alternativa de, né, a gente vai para um lugar bacana, a gente sempre gostou muito de viajar juntos, como se fosse a última cartada. E de repente não aconteceu essa viagem, então foi um sonho frustrado, né? E começou essa bagunça toda de pandemia. Assim como eles dois, muitos dos casais que se separaram nesse momento já tinham alguns problemas antes também. E esse assunto também foi pauta na conversa com a Desirê. Ela contou que na quarentena cresceu muito a busca de casais por aulas sobre relacionamento, por exemplo. A falta de comunicação entre o casal é para Desirê o principal problema nessa pandemia, especialmente tendo que se adaptar a essa vivência 100% em casa, com mais a divisão das tarefas domésticas e tudo mais. Eu tenho visto muitos casais, principalmente os que têm filhos, virando tarefeiros. Sempre tem alguma coisa para fazer, sempre tem uma louça para lavar, sempre tem um call para atender, sempre tem um relatório para entregar, uma lição para terminar. Eu tenho sugerido para esses casais para que eles planejem mesmo, coloquem na agenda momentos de prazer, de momentos de conversa sem celular, sem tablet, sem computador.
sem reunião. Mari e Marcelo não têm filhos, quer dizer, não têm filhos humanos, porque o cachorro do casal, o Thor, vai ter guarda compartilhada entre eles. Mas essa falta de conexão que a Desirê citou foi algo que impactou o casal. Mesmo passando 24 horas por dia juntos na mesma casa, na mesma sala, ela sentiu uma falta de diálogo. Tava um do lado do outro e eles conversavam mais com amigos e familiares que entre si. Mas a gente colocou no papel tudo o que precisava para o contrato casamento, o contrato relacionamento. E desses itens, a gente grifou o que faltava, para ver se a gente conseguia mudar. E a falta daquilo, qual seria a consequência para o relacionamento não ter aquilo? Da minha parte, né, eu percebi que o próximo passo seria a perda de respeito. E eu não queria chegar nesse ponto. Então foi isso que nos motivou a terminar. Eu perguntei para os dois como tinha sido a experiência de dividir a casa com alguém por tanto tempo. E ambos me disseram que é uma experiência ótima, com seus desafios, mas ótima. A Mari me confessou que o jeito mais bagunceiro dela irritava o Marcelo, e ele confirmou rindo, mas disse que não era nada demais. E aí, eu e ele começamos a falar de como em relacionamentos longos, especialmente nesse período de quarentena, é preciso ter sabedoria e paciência. Afinal, tudo pode virar motivo de briga. Eu acho engraçado esse tipo de coisa, porque no convívio, acho que vão somando as coisas. Mas aí quando o relacionamento é longo, aquilo que é pequenininho vai se tornando maior, cada vez vai crescendo, vai aumentando aquilo, né? E esse tipo de coisa realmente é coisa até, é fácil de resolver, não tem nada de grave nisso, né? Mas como é você colocando gotinha num copo de água, né? Uma hora vaza, né? Cada relação tem um copo desses de tamanho diferente, e um dos melhores jeitos de dar uma esvaziada nele era justamente tendo a variação de ambientes e interações com outras pessoas, coisa nada recomendada no meio de uma pandemia. Quando você tira dessas pessoas a oportunidade de buscar vitalidade lá fora, e ela se volta para dentro do casamento, o que ela encontra? É possível que nesse movimento ela encontre, sim, vitalidade dentro do ambiente doméstico que estava há muito tempo perdida, mas também é possível que ao voltar para casa e se trancar em casa esse ambiente familiar, essa pessoa não encontre nada, né? E esse casal realmente se dê conta de que essa é uma parceria que há muito tempo não funciona e que se for para ficar privado do resto para poder ficar junto, é melhor não ficar junto. Mesmo não sendo casados em cartório, a separação da Mari e do Marcelo faz parte de uma tendência que tem assombrado muitos casamentos pelo mundo. A China, onde aconteceram os primeiros registros do novo coronavírus, teve uma alta no número de separações. Uma cidade na região central do país chegou a registrar um recorde histórico. Aqui no Brasil, o interesse por separação também cresceu. Um levantamento do Google, por exemplo, mostrou que a busca pelo termo divórcio online gratuito cresceu 9.900%. Separar já não é fácil. No meio de uma pandemia, pior ainda. E tanto a Mari quanto o Marcelo falaram bastante disso. Reaprender a ficar só no meio da quarentena, sem a proximidade de amigos e família, traz um desafio ainda maior. E ontem a gente até conversou que é muito difícil falar no singular. Então toda a história que eu vou contar, às vezes eu falo, nós, a gente. Então, até a gente se habituar e entender que agora sou eu sozinha, então é difícil ainda falar e assumir que não, eu tô sozinha. Mas faz parte do processo. Ficar só com você, até procurar o que você realmente gosta, porque isso é algo que, depois de anos juntos, você mistura as coisas, né? Não é o que eu gosto, mas é o que a gente gosta. Eu descobri que eu gosto bastante de cozinhar. Isso é uma coisa que, como eu passo muito tempo em casa, ainda mais pela pandemia, né? Então, eu tô fazendo mais, eu te falei, eu tô lendo mais, eu tenho mais tempo para descobrir outras coisas, né? Olha, eu comprei um ukulele, né? Não sei como se chama, e para passar o tempo, né? Finalzinho do dia, ficar tocando, relaxar um pouco. Agora eu tô ouvindo muito mais música do que eu ouvia antes. Eu tô lendo muito mais do que eu lia antes. Eu fazendo outras coisas, né, que antes talvez a gente acabava deixando de lado, né?
Marcelo e Mariana têm tanto respeito e carinho um pelo outro que me falaram bastante sobre como o relacionamento foi e sempre será importante para eles. E é por isso que a amizade permanece. Eu acho que fazia umas 2 semanas, 3 semanas que a gente terminou, a gente foi tomar vacina juntos, da gripe. Aí ele pediu ajuda para fazer uma coisa no celular e eu vi que ele tinha pago o Tinder Golden. Daí a gente ficou brincando por conta disso, tipo, eu não acredito que você pagou. Daí a gente falou que um tinha visto o outro no Tinder, perguntamos se deu like ou não. Então assim, a gente conseguiu, eu considero que a gente está levando de uma forma muito madura esse nosso término, porque a gente brinca muito sobre isso, sabe? Então, não é fácil, mas eu sou da ideia e da opinião que a gente que dá o peso para as situações da nossa vida, né? A gente dá o peso para as situações da nossa vida. Eu acho que é bem por aí mesmo. A quarentena pode ser um desafio ou um excelente momento para a gente se descobrir e redescobrir como casal. Pode ser uma chance de rever como a gente organiza o nosso pequeno negócio. Pode ser um momento para você descobrir novas formas de se relacionar com quem você divide a vida. O que faz mais falta, o que pode ser evitado, pode ser a chance de resgatar o romance à distância. E pode ser também um momento em que você perceba que o seu relacionamento chegou ao fim. Pode ser uma chance para você começar a se conhecer mais, entender mais seus gostos, o que te dá prazer e o que te tira ele também. Ou pode não ser nada disso, e talvez você encontre uma resposta única para aquilo que está vivendo. A única certeza é que todo mundo vai sair um pouco mudado dessa experiência. Mas e aí? Qual vai ser a sua? Agora, as vozes que participaram deste episódio. Na produção e roteiro, Érica Paixão, Gabriel Damião, Marcela Lorenzeto e eu, Gabriela Viana. Na edição, Lucas Soares e Wellington Ramalhoso. Na sonorização, Cláudia Antônio. Participe aqui do Vozes, manda sua mensagem para o nosso e-mail vozes@cbn.com.br ou nos encontre nas redes sociais. É só buscar pelo @CBNVozes no Twitter e no Instagram. O debate da semana que vem é com a psicanalista e escritora Regina Navarro Lins. Você pode acompanhar os detalhes nas nossas redes sociais. Até o próximo Vozes.